Fiquei pensando sobre Fulfill Your Destiny, que é uma parte que fala na música. Tão bonita, achei que ela totalmente insere a ideia no leme da vida. Então, para que a gente possa pensar um pouco sobre, refletir sobre essa questão de termos o leme da nossa vida, a gente tem que começar imaginando que a nossa jornada terrestre é uma longa viagem, né, por rios muitas vezes desconhecidos. A gente vai passando uma série de coisas durante essa navegação, estamos reencarnados, que algumas coisas são velhas coisas, mas outras são novidades. A gente vai se deparando com uma série de situações na nossa existência que vão exigindo bastante de nós. Dependendo da circunstância que a gente é convidado, acho que essa palavra fica até bem simpática, porque às vezes eu prefiro imaginar que a gente é convidado pelas situações que a vida nos apresenta, né? A gente vai navegando com mais conforto. Então, por exemplo, quando o rio está belo e calmo, a gente vai seguindo saudável, disposto, né? Muitas vezes, quando para nós o rio é belo e calmo, as finanças estão em ordem, quando a nossa estabilidade no emprego está tudo bem, ou no nosso estudo, né? Quando a família está em paz, né? Quando a gente se sente ajustado e felizes, a gente tem esse sentimento de que está tudo dando certo. Então, a vida flui, a gente se encontra e diz para o outro, como é que você está? Isso é uma maravilha, está tudo ótimo. Porque a gente tem aquilo que nós encontramos como uma base, daquilo que a gente aprendeu que é uma base, numa calmaria. E aí a gente considera que alguns chamam de feliz, a gente está feliz, a gente está equilibrado, a gente está harmonizado e a gente se contenta com aquele estilo de vida que a vida vai nos apresentando. Mas em outros momentos, eu acredito que todos nessa sala já tiveram esses outros momentos, e acredito que algumas vezes, não foi só uma, né, os ventos vão soprar, né? Vai levantar algumas ondas, vai aparecer alguns obstáculos que vão o quê? Ameaçar essa navegação calma e tranquila que a gente vem fazendo até então, né? E nesse momento vai requerir o que da gente? Quando a gente entra num estado de turbulência, vamos chamar assim, a gente vai precisar de ter o quê? Normalmente, mais atenção. Isso vai exigir da gente muito cuidado, vai exigir às vezes uma estratégia de como é que a gente vai navegar, vai exigir da gente uma disciplina maior, a gente vai precisar ter foco, a gente vai precisar entender que instrumentos, que tools a gente vai usar para poder se manter dentro do barco, porque às vezes é ameaçador, né? Às vezes esse convite, a balançada é tão grande diante das situações que acontecem, situações como uma doença, né? Às vezes é o suficiente, né? Essa semana estava atendendo uma pessoa, a filha dela, a cachorrinha dela, que é uma filha, né, adoeceu, e ela estava contando da turbulência que para a vida dela foi a possibilidade dela poder perder a cachorrinha, né? Então, o que aquilo representou para ela, a grande turbulência de você ter que lidar com a possibilidade da perda, da morte. Então, a vida, nas turbulências, elas vão trazer vários temas que a gente vai ser strongmente, não existe, né? Mas eu vou criar agora. Convidados a passar. Às vezes é uma questão do emprego, né? Às vezes a gente perde o emprego, acontece algo, há uma remoção, a gente é trocado de setor, a empresa fecha, alguma coisa assim, a empresa se muda, eu me mudo, fico, como é que acontece? Isso também gera uma turbulência. Às vezes uma crise familiar, um divórcio, uma situação difícil com um filho. E às vezes realmente uma perda de um ente querido. Então, eu coloquei os pontinhos, porque a gente sabe que existem, essas são majors, mas existem muitas outras coisas que geram a possibilidade de turbulências que a gente vai precisar de ter muita atenção. É um momento que vai exigir muito cuidado, né? E uma certa estratégia de como nós vamos decidir lidar com aquele momento. Se a gente for pensar agora, assim, se a gente puder escolher agora,
se a gente quer uma vida de águas calmas ou turbulência, o que vocês acham que vocês escolheriam? Difícil, né? Pensar que a gente vai escolher a turbulência, não é? Deixa eu fazer, eu quero uma água bem calminha, né? O momento que eu mais gosto de ir no mar é poder levar uma boiazinha. Eu tenho uma boiazinha assim que é só cheinha do lado, assim. E você fica ali deitada, né? Você não está correndo risco nenhum, né? Aquela coisa gostosa, o sol batendo e você, né, vai navegando naquela... E esse prazer, ele nos envolve muito. A gente... É um prazer gostoso de quando as coisas estão mais ou menos bem e a gente fica... eu vou dizer, muito contrariado diante da turbulência. Uma turbulência assim, por exemplo, que às vezes é fraquinha, mas às vezes é assim, desse tamanho, assim, né? É uma tremenda turbulência. Quando sacode o barco de vocês, quem vocês chamam? Ah, meu Deus! Gostei, Marcinha. Ah, meu Deus, é bom. Ou então a gente também chama os que vêm depois, né? A gente chama Jesus, né? Então a gente vai correndo, né? A gente corre para Jesus, que acho que Jesus é também um acesso, né? E a gente faz o quê? Ó, Jesus, tô deliver o meu problema, vim entregar para você, por favor, soluciona. A gente, ó, entrega. Aí faz até assim, ó, Jesus, eu tô entregando, não quero nem olhar porque é tão ruimzinho esse problema que eu não quero nem ver. Por favor, ajuda a uma solução a aparecer. Então, às vezes, a gente faz essa entrega. Não é legal pedir para Jesus ajudar? É legal. Mas entregar resolve? Às vezes, não. Né? Mas por quê? Porque Jesus não está nem aí para a gente? Alguém acha que Jesus não está nem aí para a gente? Difícil, né? Tudo que ele faz, se ele não tivesse nem aí, meu Deus. Né? Mas talvez porque ele acredite mais na gente do que a gente. Talvez ele acredite mais na nossa capacidade de resolver do que nós mesmos acreditamos. Né? E talvez precise justamente da turbulência para a gente poder acreditar. Porque quando a água está bem calminha, está tudo ótimo, a gente nem pensa nisso. Mas quando vem esse convite, a gente tem que testar, assim, tem que ver o que eu vou fazer, que forças eu vou usar, que tools eu vou usar, de que forma, de que jeito, etc. Né? O que eu vou acionar dentro de mim. Então, eu diria que essa é a hora que eu vou pegar tudo que eu já tenho estabelecido dentro de mim, né, nós todos, para usar como ferramenta para poder resolver aquilo que a vida está me tocando, me convidando. Né? Então, é importante haver esse reforço nas nossas qualidades. Eu acho interessante, às vezes, porque a gente vem de uma cultura que o reforço negativo ele é muito grande. Assim. A gente reforça muito o sofrimento. Como você está? Aí a pessoa fala um monte, assim, porque dói aqui, dói ali. Bom, depois assim, de certa idade dói tudo mesmo, sorry, né? Mas a gente tem muito esse reforço negativo, muitas vezes, de como a gente vê as coisas. E a gente, no Espiritismo, a gente vai ganhar o convite, né? Porque o Espiritismo nos convida a gente perceber a importância das turbulências no processo reencarnatório. Que eles são justamente para a gente acordar. Né? Eu não sei vocês, mas muitos de nós viemos para cá por um call da vida. Um call. Ou porque ficamos doentes, ou porque vivemos alguma coisa que não tirou nossa tranquilidade, ou porque sentimos que precisamos estudar mais para entendermos mais. São calls que a vida vai... Ou porque achamos que está na hora da gente trabalhar e a gente vem fazer um trabalho voluntário. Os convites são inúmeros, de inúmeras formas, mas são um certo call, né, para que a gente possa entender isso. Mas aí, quando a gente entrega, o que a gente faz? A gente fica esperando, né? E aí, Jesus, como é que é? E a solução? Né? Daí a gente fica, puxa, passa um dia, passa dois, a dor continua acionada, continua nos tocando, e a gente não
não vislumbra essa solução que a gente, muitas vezes, por um processo de costume, um processo de continuidade, porque a gente sempre fez isso, a gente fica esperando uma solução. Às vezes a gente espera a solução não só de Jesus, a gente espera do marido, a gente espera do patrão, a gente espera da comunidade, a gente espera que o governo resolva. A gente espera que o prefeito resolva, alguém resolva. Alguém tem que pegar esse lixo que caiu aqui no chão, né? Muitas vezes a gente está esperando que alguma coisa venha. E nessa espera, não sei vocês, mas muitos de nós vivem o quê? A famosa ansiedade, né? A gente entra num processo ansioso de não percepção da nossa implicação no problema e uma ansiedade numa solução que a gente, às vezes, mensura tempo. E, às vezes, diante de uma situação, não existe tempo. Existe atitude. E quando a gente toma atitude, a atitude vai levar um amadurecimento para que as coisas possam se encaixar de uma outra forma. E a gente põe tempo assim, a gente quer que seja agora, a gente resolva amanhã e que a gente nunca mais sinta aquilo. A gente quer, muitas vezes, se livrar do presente, que é a turbulência. Não, essa Rosana deve ser masoquista, achar que turbulência é um presente. Mas está lá no Evangelho. Esse convite a esses desafios, que a gente chama no Evangelho de provas, né? E expiações, a que a gente cresça, que a gente possa evoluir e nos superarmos diante dos próximos. E muitas vezes gera ansiedade, mas às vezes assim, ó, se for paulista, então fica assim. Pensa, fica tentando achar uma resposta. E isso, às vezes, a gente não percebe que a resposta ela é interna. Porque às vezes nós é que não amadurecemos para encontrá-la ainda. Que nós estamos justamente diante delas para que a gente possa amadurecer. E esse contato com a gente mesmo, às vezes é doloroso. Por quê? Porque às vezes a gente não se conhece o suficiente para saber como reagir. Porque isso não é muito familiar. Porque muitas vezes nós vamos vivendo uma vida tão automatizada. Em que sentido? De afazeres. Então a gente levanta, a gente tem o café, a gente leva as crianças na escola, cada um tem o seu afazer e a gente vai se envolvendo com aquele inúmero multitask situações e o dia passa e a gente dorme, e o outro dia vem e a gente não percebe muitas vezes, que esse é o convite do Espiritismo, que tudo aquilo que a gente tem como a fazer são, simbolicamente, situações que a vida nos apresenta para que a gente possa justamente crescer. E não são afazeres que a gente tem que só dar conta, porque, principalmente mulher, nós somos muito multitask, a maioria delas, ainda bem por isso que não são, estão mais evoluídas. E a gente quer ter esse sentimento de dar conta de tudo o que nos toca. E, às vezes, a gente não precisa dar conta de tudo. Às vezes, a gente precisa resolver uma circunstância. Essa circunstância desencadeia várias outras. Por exemplo, a paciência. Quem não tem paciência vai ter problemas em muitas áreas. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar em um ponto da gente, dar atenção para esse ponto, ficar mais tranquilo, introspectar mais, silenciar mais, fazer várias coisas, meditar mais, várias possibilidades que vão nos deixar numa condição de podermos diminuir a ansiedade, podemos resolver as coisas com mais eficácia. E aí a gente começa a sentir o quê? Que está demorando. Demorando essa resposta da vida, demorando essa solução. E nesse período transitório, a gente começa a criar questionamentos. Quando as situações que a gente está navegando não são muito easy going, a gente começa a questionar pela demora aonde está falhando. E aí a gente faz uma pergunta, muitos de nós fazem, não estou dizendo que são todos, porque muitos podem não fazer. A gente faz essa pergunta aqui, ó. Será que Deus me abandonou? Por que é que eu estou vivendo isso?
por que isso está acontecendo para mim? Por que eu? É interessante o porquê eu, porque me remete sempre assim, por que não eu? Se a gente não é especial para Deus, porque nós somos todos especiais para Deus ou somos todos iguais perante Deus. Então ninguém é mais perante Deus. Então se ninguém é mais, por que se acontece com todo mundo, não pode acontecer comigo? Sim. Se o vizinho tem câncer, eu também posso ter câncer. Se o outro é atropelado, pode acontecer alguma vez comigo. Se o outro perde o cachorro, eu também posso perder o meu. Se o outro de você, pode acontecer comigo. As coisas podem acontecer conosco. Então, quando as situações vêm, a gente às vezes tem uma dificuldade de aceitação que ela faz parte justamente do nosso processo de crescer. E eu acho que o Evangelho ele é muito eficaz quando ele traz esse reforço, que eu acho que é o melhor nome que a gente pode usar, esse reforço de que nós precisamos entender isso. E quando a fé ainda é externa, nós geralmente achamos que alguém é responsável, que não merecemos, que alguém tem que resolver o nosso problema. Mas quando a gente começa nessa introspecção da fé, a gente vai perceber que tudo é para nos ajudar. Mesmo aquilo que a gente não qualifica que é gostoso, que é bom, que é agradável. Ainda assim, pode promover alguma coisa que nos torne mais maduro. Se nós aqui nesse momento, nessa sala, todos revisitarmos algo de 5 anos atrás que não foi agradável, eu acredito veementemente, profundamente, que todos vocês devem ter concluído que alguma coisa boa vocês escolheram daquele momento difícil que vocês viveram. Algum aprendizado, alguma experiência que fez com que vocês não repetissem mais, que fez com que vocês se posicionassem de uma forma diferente da próxima vez. Então, nós sempre abstraímos quando entendemos que tudo é para nos ajudar, situações que fazem com que a gente cresça. Quando a gente não faz isso, a gente fica um pouco nessa roda viva aí, olha. São repetições de padrão. Então, vem a calmaria, a gente fica com aquele momento que está tudo indo bem, que não tem nada de errado, é maravilhoso, a gente fica bem. Mas aí vem as ondas turbulentas novamente, vem um convite novo, uma circunstância. E aí a gente fica o quê? Desorientado. Né? Alguns de nós não, porque já se posicionam de uma outra forma, talvez por mais maturidade. Alguns de nós, sim. Muitas vezes nos desorientamos, sem saber para onde, ficamos confusos, o que escolher, o que fazer, para onde ir. E eu fico imaginando a gente em cima do barco, né? Assim, buscando equilibrar. Vocês já viram aqueles filmes quando a pessoa levanta e acontece assim, a pessoa fica um pouco nervosa, naturalmente o barco vira. Né? Você perde o equilíbrio, tem uma tendência, a não ser que você está dentro de um navio, né? Mas se for um barquinho, esse barquinho aqui, a gente pode ter uma tendência de se desequilibrar. E aí a gente sofre diante dessas desorientações que nós ficamos. Isso é um ciclo. Daí passa a turbulência, a coisa vai indo e a gente volta a ficar bem. E a gente vai repetindo até a gente aprender um novo recurso de agir para que a gente não veja mais dessa forma as turbulências e possa se orientar de um outro jeito que é o que a vida espera de mim, né? Então a gente poderia perguntar por que Deus fez isso comigo? Talvez a gente pudesse dizer o que Deus, né, está esperando da gente. Então eu fiquei pensando diante disso assim, que recursos a gente teria para que a gente pudesse quebrar isso e a gente começasse a ter o leme da nossa vida. O leme no sentido de saber para que direção eu estou indo. Tem um ditado que diz, quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer direção serve, né? Então, assim, quando a gente não sabe o porquê que a gente está escolhendo tal coisa, né? Para qualquer lugar que a gente for, tá bom. Porque você não está com leme, você não está no comando no sentido, você não está focado, sabendo escolher aquilo que é melhor para você. Então, para qualquer lugar que vai. É quando a gente se mistura, é quando a gente toma decisões que não são boas, é quando a gente faz escolhas que nos levam a sofrimento.
É quando a gente desencadeia o sofrimento no outro. Porque às vezes aquilo que a gente escolheu pode magoar o outro profundamente. Então começa a ficar importante a gente saber escolher, né? Quando a gente pensa nisso. Hoje a gente estava dizendo até na aula de degradação da forma, justamente isso, que a nossa mente nos leva a várias situações que muitas vezes o nosso corpo sofre, as doenças psicossomáticas, né? As situações que a gente se envolve de uma forma não muito responsável com a gente mesmo, até a forma como a gente se alimenta muitas vezes, que nos trazem certo desequilíbrio. Então essa importância da gente quebrar esse ciclo. E a única forma da gente quebrar esse ciclo para a gente poder ter o leme do nosso destino nessa encarnação é justamente a gente ficar mais presente na gente. Ficarmos mais presente no que acontece. Então, qual recurso? Né? Que recurso eu posso escolher? Eu aqui, navegando sozinha, nesse céu lindo, maravilhoso, mas com uma perspectiva que algumas vezes é desconhecida para mim, né? Então, como obter esse leme da vida? De que forma, né? De que forma eu vou fazer? Aí a gente tem que, quando chega nesse momento de eu não sei para onde ir, não sei com quem, não sei como, a gente tem que consultar Emmanuel, né? Que está lá, o parceiro da cabeceira, é o parceiro do Bluetooth no carro, né? Emmanuel é meu parceiro de muitas horas. Às vezes eu vou buscar uma resposta nos livros dele, às vezes ele pira a minha cabeça, porque aí a resposta que ele dá, para eu entender, muitas vezes acontece. Então ele tem esse livro, Pensamento e Vida, uma passagem muito interessante. Ele diz: a vontade é o impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Ele também pirou a cabeça de vocês? A vontade. A nossa vontade de atuar quando as circunstâncias aparecem, ela é impactante e determinante no resultado. Então, nela, a gente dispõe o botão ou o leme de para que lado vai. Ou para a inércia, e a gente vai ficar... Tem uma expressão que é interessante, né? A gente fica fingindo de morto para ver se o problema some por osmose, né? Porque às vezes a gente fala, não, o tempo resolve. O tempo resolve. Resolve o quê? Para quem? O tempo pode deixar a gente mais maduro, mais velho, para enxergar ou enfrentar. Mas o que resolve é os atos que a gente escolher praticar para resolver a circunstância. É isso que nós somos desafiados, né? A exercitarmos a nossa capacidade consciencial, por isso ganhamos a consciência nessa fase humana, de podermos escolher melhor. Esse é o desafio da vida, que é fantástico, diga-se de passagem, né? Bom, e ele continua, né? Porque tem que ser ele. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A gente tem vontade? Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer quando a situação se apresenta. Quando a situação que a vida nos coloca, nos toca, precisamos nos munir dessa vontade. A vontade de progredir, a vontade de escolher o certo, a vontade de atuar para resolver. Às vezes atuar é silenciar. Às vezes atuar é ter paciência. Às vezes atuar é ouvir primeiro para depois ver o que é o mais correto a fazer. Às vezes atuar é analisar de uma forma mais didática e não deixar tanto que os impulsos das nossas emoções nos direcionem, porque às vezes nossas emoções nas turbulências não são muito confiáveis. Para alguns sim, para alguns não. Então às vezes nós precisamos nos sustentar dessa vontade. E eu, para mim, penso, o Evangelho é um livro de vontade, porque todas as passagens que a gente possa ler de Jesus, a gente vai ver o quanto ele atuava com vontade. Então, ele era amoroso no momento que era necessário, ele era mais
contundente, enérgico num outro momento que era necessário. Não importa que tipo de escolha ele fazia, mas sempre com muita vontade. Vontade de atuar, de fazer, de participar, de ir. Né? Haja visto que se a gente tivesse que fazer um terço, né? Imagina a gente andando com aquela sandalinha bem ruinzinha, com pedras, sem carro, sem ar-condicionado. Era muita vontade. Vontade, né? Então, nesse momento que a gente passa situações na nossa vida, nós precisamos nos munir, lembrar, né? Lembrar dessa trajetória que Jesus fez com tanta vontade para que a gente possa se munir da nossa vontade. Né? Essa vontade é um diferenciador. E a gente precisa... Sadhguru é um indiano interessante, um guru que vocês podem encontrar no YouTube. E ele diz, se temos um problema, vamos lidar com ele como sendo parte da solução. Eu gosto muito de escutá-lo. Ele fala várias coisas bem interessantes. Então, às vezes a gente não pensa que a gente é parte da solução. Às vezes a gente acha que a solução está no outro. Que o outro vai ter que atuar por mim. Né? Ou às vezes a gente pensa que a gente só é o problema. Tudo isso está acontecendo porque eu sou um problema. Eu não tenho jeito. Eu não acho que a gente é um problema, né? Eu acho que eu já achei que a gente é um problema. Eu acho que eu não acho mais que a gente é um problema. Em algum momento eu já achei. Eu acho que a gente é uma solução. Porque a gente é munido de uma capacidade imensa que o Criador colocou dentro de nós quando a gente passou a existir como um princípio espiritual. Que não tem como a gente não ser uma solução. Se não somos uma fagulha de Deus, logo, meu Deus, a gente é uma solução. Então, o problema são circunstâncias, muitas vezes criadas pela gente, pela nossa incapacidade de fazermos escolhas melhores em função da ignorância que a gente atravessa. Mas assim que nos iluminamos naquele assunto, a gente percebe que a gente tem capacidade de solucionar. Então, nós somos a solução, não somos o problema. No passado, eu dizia assim, o problema não está no outro, o problema é você. Quando você pensar, pense. E agora eu penso diferente, eu acho que a solução está na gente, mas nós somos também a solução. Né? O problema são as temáticas que a vida vai apresentando, que a gente vai criando, para que a gente possa crescer e ser um ser humano melhor. Né? E Joana reforça isso dizendo, não se preocupe, né, com problemas, ocupe-se em resolvê-los. Né? Ficou bonito desse jeito, né? A gente se ocupa muito em sofrer o drama. Até por isso, a televisão daqui, eles chamam os seriados de drama, né? Então eles falam drama, e aparecem os seriados, né? Eu acho legal aquilo, porque é um drama. Aí acontece uma coisinha, e é gostoso, porque você vê ali, através das séries, o quanto nós fazemos aqueles dramas. Aquela é uma realidade interna nossa. Então, a gente vive uma coisa pequena, né? Fulano não me ligou, e a gente faz daquilo um sofrimento enorme. No outro dia, aquilo tem uma repercussão dentro de nós, e às vezes até fora, enorme. E a gente torna aquilo um grande sofrimento. Precisava? Não é questão de... Talvez não precisasse, mas é o único jeito que a gente sabe fazer enquanto a gente continua curtindo o drama. Na hora que a gente entender que nós somos a solução, ou aceitarmos, sentirmos... Está com calor? Está se abanando? Quando nós sentimos, tá? Se alguém puder abaixar o ar fazendo um favor, agradeço. Se a gente sentir que nós podemos resolver as questões, nós vamos perceber a capacidade imensa que existe dentro de nós. Quando a gente acha que a gente é o problema, a gente não se vê como capacidade, a gente se vê como mais um que cria situações. Então, eu acho que esse convite que a Joana faz, que a gente se preocupe mais na solução do que ficar, eu vou dizer que nem mineira agora, eu fico andando tanto com essa gente que eu vou virando. A gente fica tão agarrado, né? Falei certo, Igor? A gente fica tão agarrado no problema, isso é meio mineiro, meio paulista, né? É agarrado, a gente fica tão agarrado no problema que a gente parece que fica curtindo ele. A gente conta, depois de 2 anos a gente está contando, cortei o dedo, foi tão horrível. Sim, mas
2 anos, já passou, né? Cortou, já costurou, já... Nós gostamos, a gente se valida um pouco pelo drama. Porque se a gente contar para o outro como foi terrível, é interessante isso, até porque Leandro Carnal é um filósofo, podemos dizer assim, um historiador, professor, e ele diz isso, que a gente, quando a gente vai contar para o outro assim, você não acredita, eu bati meu carro, o outro fala, eu acabei com meu carro. O outro quer competir na desgraça. Você não imagina, olha, porque aqui está doendo o meu ciático, o outro fala, fiquei travado. Olha que interessante, como a gente se diverte, né? Com umas coisas esquisitas. A gente quer competir com o sofrimento, em vez de dizer, poxa, que pena, bateu o carro, né? Coisa, a gente já quer mostrar que o nosso foi pior. Nosso foi pior, maior ainda. Né? O outro... E por que a gente gosta desse drama? Talvez porque a gente pense que a gente é um problema. E problema tem que gostar de drama. Né? Se eu sou uma expressão de Deus, isso parece meio complexo, né? Parece meio egóico pensar que eu posso ser uma expressão no sentido, eu sou uma fagulha do Criador, né? Então eu sou um filho, uma filha. Se eu sou uma expressão de Deus, a beleza que existe dentro de nós é imensurável. Deus não é imensurável? A beleza que existe dentro de nós de possibilidades de coisas fantásticas, atitudes, reações, sentimentos, a capacidade que a gente tem de aprender a amar, de ser bom, de ter compaixão, de ser fraterno, é enorme, é imensurável. Só que a gente não acredita nesse potencial que a gente tem. Então a gente fica no drama. E aí Joana, sábia Joana, veio nos alertar. E aí a gente volta para Emmanuel, porque a gente está meio agarrado. E ele vai dizer, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos um do outro. Aí eu pensei, puxa, mas eu pensei que eu ia continuar lendo o próximo capítulo e isso ia me tirar desse drama, coisa e tal, e ele vai dizer que eu respiro o mundo de imagens que eu projeto? O que ele quer dizer com isso? Aí, nesse lugar aqui, ele pirou o momento. Eu fiquei pensando, por que a gente gosta do drama? Porque nós projetamos na circunstância aquilo que nós sentimos dentro. Então, vamos dizer que o outro não me ligou e eu senti o quê? O abandono. Porque se eu tiver dentro de mim o abandono não bem resolvido dentro de mim, o que eu vou sentir é o que é meu. Mas eu não vou dizer assim, nossa, Antônio não me ligou e eu senti abandono, eu preciso trabalhar com o meu abandono, nada a ver, porque o Antônio gosta tanto de mim. Eu vou dizer, Antônio me abandonou. Não, né, Antônio? Pelo amor de Deus, não tem água aqui. E aí eu vou começar a tratar Antônio como se ele realmente tivesse feito isso comigo. Vou ficar chateada com ele. Até o próximo. Até uma próxima circunstância que uma outra pessoa me faz sentir de novo o que é meu. Porque aquilo que o outro faz para mim, Emmanuel está dizendo aqui, nós respiramos no mundo da imagem que a gente projeta, que a gente recebe do outro. Aquilo que o outro faz para mim pertence à projeção do mundo dele. Se a forma dele me tratar é mal, vamos dizer, eu vou tratá-la com desprezo, porque eu achei que ela fez tal coisa aquele dia para mim, isso pertence ao mundo do outro. Mas a forma como eu compro aquilo que o outro está trazendo para mim, pertence ao meu mundo. Então, quando eu digo, fulano fez isso para mim, Emmanuel está dizendo, olha, você respira na imagem das suas projeções, reveja essa sua verdade, porque ela pode não ser tão verdadeira. Nossa, aí bagunçou. Então, Emmanuel está dizendo que o que eu penso que é verdade, talvez não seja verdade? Talvez não. Ela é uma verdade sua, para o seu mundo íntimo. Mas ela não é uma verdade para a realidade do que o outro está fazendo comigo, por exemplo. Que às vezes o outro não tem nenhuma intenção de fazer aquilo comigo. Eu me irrito, me magoo, me melindro, me chateio, tenho raiva, porque isso pertence a mim.
esse é um sentimento que é meu. E as relações vão ficando com muito drama, porque a gente não consegue separar o que é meu e o que é do outro. Porque tudo que eu sinto, eu penso que o outro me causou. E, na verdade, tudo que eu sinto é o que eu causo a mim mesma, que eu não sei lidar ainda. Tá confuso? Hoje é o dia do confuso. Vai para ficar mais fácil aqui. Não. Se as imagens que projetamos de dentro de nós são harmônicas, de aceitação, de fé, nós vamos passar pelas turbulências entendendo que elas acontecem para o nosso aprendizado e aprimoramento. Troquei ali. Então não vou sentir nada. O outro não me ligou, claro, não teve tempo. Morreu o telefone, perdeu. Até minha amiga disse hoje, puxa, eu ia te ligar, eu não sei, 3 dias que eu não sei onde está meu telefone. Como é que ela vai ligar, né? É difícil, né? E é isso, é coisa que acontece com a gente, mas não é a primeira coisa que a gente pensa. A gente pensa, que falta de consideração, a pessoa não me ligou. Estou dando esse metafórica ligação, porque isso acontece tanto, ou respondeu meu texto, ou qualquer outra coisa. Porque a primeira coisa que a gente pensa é no que eu sinto, não no que o outro realmente fez. Eu presumo, assumption, eu gosto dessa palavra. A gente faz uma assumption do que o outro deveria imaginar. E até jura, claro, com certeza, foi por isso. Com certeza, lógico que ele fez por isso. A gente já jura que o outro fez por isso. E aquilo totalmente nos pertence. E se a gente não conceber isso, a gente não tem o leme da nossa vida. Se projetarmos de dentro de nós raiva, mágoa, abandono, validação, ressentimento, inferioridade, controle, nós vamos passar as turbulências dos acontecidos, mergulhando em emoções que trarão muito mais sofrimento do que o problema apresentado. Então, o problema era só ela não me ligou, e agora eu tenho um abandono junto comigo. Muito pior. Agora, quando ela não me liga, que brecha que abre para mim? Eu tenho que pensar no meu abandono. Que através do ocorrido, se eu estiver atenta no presente, me observando, fazendo o convite do Evangelho, me autoconhecendo, eu vou pensar, peraí, mas, nossa, eu estou sentindo ciúmes, eu estou sentindo inveja, essa situação está me trazendo, eu vou perceber o que eu estou sentindo. Nem precisa contar para ninguém, porque às vezes é difícil, né? Se for contar tudo, a gente fica no chão. Mas você pode contar para você mesmo. Ah, o que eu senti naquela hora, naquela conversa, eu fiquei com ciúmes. Todo mundo tem um pouquinho de ciúmes. Acontece, nós somos humanos. Mas em vez de dizer que a gente sente ciúmes, a gente fala que o outro fez tal coisa. E aí, quando eu pego e sentir ciúmes, eu vou ver por que eu senti ciúmes. Aí eu começo a pegar o leme da minha vida. Começo a trabalhar com o que me pertence, é meu. O ciúmes é meu, não é do outro. O outro me causou ciúmes. Não, não, não. O outro pode tentar o que ele quiser. Eu só vou sentir ciúmes se isso for meu. O outro não faz eu sentir uma coisa que não me pertence. Não faz, nem querendo. Esse é o processo obsessivo. Porque a gente vive obsessão. Porque nós temos uma porta aberta para algo e fica fácil a entrada daquele algo em nós, porque nós temos essa porta aberta. Então, nesse leme da convivência, às vezes a gente pode viver assim, discutindo, buscando tirar satisfações, ficando chateado com o outro. A gente pode tornar nossas relações muito difíceis se a gente não perceber que eu tenho que ficar com o que é meu e você tem que ficar com o que é seu. Ou então a gente pode viver uma vida assim, de entender, de desculpar. Porque, na verdade, quando o outro também faz algo, ele também está projetando a dificuldade dele de se relacionar, de lidar com as emoções que ele sente. Ele também está projetando. Então, eu tanto posso entender quando as coisas se salientam dentro de mim, como eu posso entender que quando o outro faz, também está acontecendo dentro dele. E esse é o motivo pelo qual ele está fazendo, porque ele também não está sabendo, percebendo ou se atentando que aquilo pertence a ele. Que ele está me agredindo, mas na verdade a agressão é dele. É ele que tem que lidar com a agressão. Eu sou a pessoa da vez, que estou na frente dele aqui, a pessoa do momento, a pessoa que por algum motivo ele escolheu agredir, mas a agressão é de quem agride, não é de quem é agredido. Quem é agredido é outra história, vai ter que lidar com como lida com a agressão que recebe. É outra história.
Então eu não tenho que ficar preocupado como o outro me agrediu. Eu tenho que ficar preocupado como eu me sinto quando o outro me agride. Percebe a diferença? Esse é o leme. Quando eu entendo isso, eu rumo. Peraí, eu vou cuidar do que é meu todas as vezes que alguma coisa me tocar. Isso não quer dizer que eu não estou me importando com o que o outro sente. Isso quer dizer que eu sou impotente de resolver o problema do outro. Olha aqui, quem tem filho? Tem um monte de coisa que você que tem filho gostaria que seu filho não fizesse. Ele não faz? Ele faz. E tem um monte de coisa que você gostaria que ele fizesse. E ele não faz também. E aí? Por quê? Porque o filho é um espírito. Ele é um outro ser. Ele não é você. Então, nós temos que dar esse espaço para o outro ser quem ele é, no direito dele. Claro, a gente não tem que suportar agressões, no sentido, a gente não tem que apenas deixar o outro nos agredir e a gente, vamos dizer assim, se deixar ser agredido. Sim, a gente pode botar limite, a gente pode dizer que não gostaria dessa forma. Existem inúmeras formas, mas eu não preciso responder com a mesma agressão, porque se eu responder com a mesma agressão, eu estou lidando com a minha agressão, porque eu sou agressiva. Porque eu posso responder uma agressão de uma forma tranquila. Desculpa, olha, eu acho que você se excedeu, a gente melhor conversar outro dia. Nesse momento, estou percebendo que você não está bem. Eu não estou sendo agressiva, eu vou deixar que a conversa termine aí. Então, nós precisamos escolher de que forma a gente vai lidar. Olhando para o que é meu ou olhando para o que é do outro. Agora, sabe qual é o problema de olhar para o que é do outro? É uma grande distração. Às vezes, olha, se vocês, pegarem um dia e pensarem sobre isso, vocês podem chegar assim, a uma conclusão. Às vezes, a gente perde o dia inteiro só cuidando do que é do outro. Te levanta, porque fulano não fez, porque não é justo, porque ele devia ter feito, não é possível, ele não fechou a porta da garagem, pô, mas tudo sou eu, ele não deixou o lixo, a gente vai indo. E chegar lá, porque o coworker não fez a parte dele, a gente só fica no do outro. O outro que não fez, o outro que devia ter feito, não fez bem, não podia, não é justo. E a gente perde totalmente o foco do porquê nós viemos aqui reencarnar, que é cuidar do que é nosso. Porque eu puder ajudar o outro é maravilhoso. Mas apontar os erros do outro, se eu não tenho poder de mudá-lo, eu tenho que apontar os meus erros. Lembra daquela história de que para cada dedo que se aponta tem os outros que viram para você? Tudo aquilo bem clássico. Mas que a gente sabe, são clássicos que têm ressonância dentro de nós, são verdadeiros. Porque a gente devia estar preocupado em cuidar das coisas que a gente não faz bem. Mas isso é o quê? É um treino. A gente veio aqui para aprender. Óbvio. Maravilhoso a chance. E a gente vai receber outras. Essa é a parte boa. Né? Porque a reencarnação é um processo educativo. Nós vamos receber outras. Né? Então, ficarmos conscientes que a minha vida, a nossa vida, a realidade, a opinião sobre as situações passam pelo filtro das minhas questões internas, seria basicamente... Ixi, vai ser redundante. A base do teu lema. Eu ter o leme na minha mão. Eu começar a entender que essa realidade de tudo que eu sinto, ela só existe dentro de mim. E depois o que eu vou fazer com ela. Né? Eu dou trabalho? Ah, meu Deus, todos nós damos trabalho para nós mesmos. Né? As situações apresentadas, elas são sempre um convite ao treino do espírito. A gente está sempre treinando. Todas as adversidades, todas. Tudo que nos acontece são possibilidades positivas de treino. Nós aqui não vemos que é positiva, mas são positivas. O Evangelho vai ser enfático nessa positivas no sentido de possibilidade de aprendizado que leva o ser à evolução. Sempre positivas. Eu posso ver isso, posso escolher ver isso. Eu posso escolher que tudo que acontece comigo é negativo. Eu sou uma vítima. E me tornar uma pessoa miserable. Mas não é isso. A verdade do Evangelho é que tudo que nos acontece é para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se educar, para a gente amadurecer, para a gente evoluir. É positivo, né? Então, eu diria que tomando o leme da vida é tirar o foco do outro. Se a gente pudesse dar uma enxugada.
Vamos tirar o foco alheio. Eu posso cuidar do outro, acolher o outro, dar o meu melhor que eu tenho para o outro. Mas eu preciso tirar o foco do outro. Preciso olhar para o meu problema, para mim. Tirar o foco de ficar criticando o outro, né? E voltar isso para mim. Todas as vezes que acontecer alguma coisa comigo, que o outro fizer, que eu não me sentir bem, eu ir lá dentro e falar onde eu não estou me sentindo bem. Cadê? O que é? Como é que é? E passar os próximos dias pensando nisso. Pensando nisso, né? E assim a gente vai buscar saber o que Deus quer de nós. Que essa é a pergunta eficaz. Né? No sentido de o que precisamos aprender com essa situação que está sendo apresentada na minha vida. Essa mudança, essa perda de emprego, essa agressão que eu sofri, esse momento que eu estava lá e passei tal coisa, de que jeito eu passei aquilo. Todas as situações é o que Deus está esperando de nós, né? O que Ele quer de nós, no sentido que potencial nós temos para lidar com aquele convite que nos está sendo dado. Né? E assim, dessa forma, ainda no meu foco, né? Quando obtemos a resposta, porque às vezes a gente percebe na hora que eu estou sentindo ciúmes, ponto, acabou. Ciúmes, por isso que eu estou me sentindo assim. Aí a gente já começa a ficar meio neste, porque está meio enciumada, aí já começa a implicar com outra pessoa, ah, nada, como ela é feia, como ela é isso, mas quando você vai analisar, você está com ciúmes. Até o outro às vezes fala, você está com ciúmes. Aí você fala, eu? Você está doido, sinto ciúmes? A gente nega. Mas aí pode ser que uns dias eu consiga obter essa resposta. Aí o que a gente precisa descobrir? De que forma nós devemos atuar para trabalharmos com aquele sentimento, com aquele comportamento, né? Com aquela sensação, com aquele modo de pensar, com aquele modo que a gente age sempre quando o outro faz isso com a gente. Então imagina que a pessoa chega e fala, Rosana, esse vestido de bolinha nada a ver. Se eu preciso da validação alheia, porque não me sinto capacitada de me sentir bem com as escolhas que eu faço, eu vou dizer, ai, por quê? Não, eu vou dizer, ah, gente, adoro bolinha. A bolinha é fofinha, tão bonitinha, eu me sinto tão bem ali. Né? Eu adoro. Você não gosta de bolinha? Ah, não, bolinha igual. Ah, acho que eu estou no momento bolinha, em todos os sentidos. A bolinha vai bem, tô na boa. Ou eu posso falar assim, bolinha, você que essa listinha ridícula. Se eu preciso da validação do outro, eu tenho que botar o outro mais para baixo ainda do que você me botou para eu me sentir bem. Para eu sentir bem com a minha bolinha. Então, se eu tenho que fazer isso, é porque eu estou me importando com a sua opinião e eu preciso da sua validação para eu me sentir feliz, bem. E a gente não precisa, olha aqui, né? Cada um está vestindo uma cor, uns florzinhos, uns bolinhos, uns listinhos, um xadrezinho, e está tudo bem, não tem nada de errado. Mas se eu preciso desse reforço, porque não me sinto confiante em mim mesma, na minha inteligência, na minha escolha, no meu gosto, naquilo que eu falo, qualquer coisa lá que a pessoa possa mencionar, eu ataco. E na hora eu devia pensar o quê? Quando a pessoa fala que aquilo gera impacto em mim, eu poderia só pensar, puxa, preciso pensar, por que isso está me fazendo sentir assim? O que é meu dentro disso? Né? Então, ainda sem desistir de mim, porque isso, para mim, quando a gente começa a fazer esse processo, é o que a gente chama de autoconhecimento. Esse é o processo. E sabe o que é pior? A gente tem na livraria hoje, nas livrarias, online também, claro, milhares de livros de autoajuda. Na minha concepção, é só isso. A gente pode comprar todos os livros que eles vão mergulhar nesse olhar interno. É só isso, é só a gente olhar para dentro. Parar de olhar para fora, silenciar um pouco, olhar para dentro. Então, não desistir de nós é olhar para dentro, das nossas necessidades. Isso dá trabalho? Sim. Às vezes sentimos ser mais fácil entregar para Deus, para Jesus, para esquecer, para culpar o outro, coisa tal. Sim, é mais fácil, mas eu estou na proposta, eu quero me autoconhecer. Eu sou um espírito imortal. Imortal desse jeito que eu estou, ah, meu Deus, vai ser difícil. Preciso sair dessa, preciso dar uns updates.
Então, eu preciso me conhecer para saber com quem eu estou lidando. E baseado nisso, saber o que eu vou fazer comigo, como é que eu vou me tratar bem, como é que eu vou tratar. A gente cuida do cabelo quando as pontas quebram. A gente cuida das unhas quando as unhas quebram. A gente cuida de tudo, né? A gente cuida dos... Eu estou precisando cuidar. O pessoal cuida aqui muito dos vincos quando, né, o negócio começa a aparecer. A gente cuida dos dentes, a gente cuida de tudo, faz check-up. Vamos fazer o check-up das nossas emoções, do que a gente sente. Esse é o check-up verdadeiro. Porque esse é o único check-up que a gente vai levar, o corpício vai ficar. Que isso não quer dizer que a gente tem que ter zelo para com ele, mas quer dizer que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sente numa balança entre o corpo e o espírito, né? Então eu diria, não vamos desistir de nós, não vamos nos abandonar, não vamos nos deixar à deriva. É muito, muito duro, é muito difícil, né? Então, só para a gente relembrar, para fechar, vamos ativar a nossa vontade, que é o convite de Emmanuel. Vamos aceitar que somos parte da solução. Somos um princípio que vem de Deus. Claro que somos parte. Vamos colocar o foco em nós e deixar o outro trabalhar no que é dele. Vamos trabalhar as nossas emoções, fazer por nós o melhor, para a gente poder cada vez ser uma pessoa melhor. Vamos nos nutrir, nutrindo do amor que recebemos. Quanto amor a gente recebe dos nossos pais, a gente recebe amor dos filhos, recebe amor dos amigos queridos, da família universal, a gente recebe tanto amor de Deus, né? Tanto amor dos espíritos desencarnados. A Ave Maria, o nosso protetor espiritual, ele não é um amor, ele é um... Nossa, nem sei o que ele é, né? Não sei como ele aguenta ficar com a gente, né, ali empurrando. Ele é uma bênção da misericórdia de Deus, né? Então vamos entender que o outro tem seu leme, seu barco, seu rio também para navegar. Então é a vida do outro, né? Então, diante das sacudidas do barco da vida, o que não podemos esquecer é que não estamos sozinhos. Jesus está conosco no leme do nosso barco, mas ele não vai dirigir o nosso barco porque nós podemos, ele está ali dando manutenção, mas nós podemos, ele acredita em nós. Então vamos validar aquilo que Jesus sente por nós, acreditando em nós também. Gente, muita paz, espero que vocês tenham um fim de semana assim fantástico, tá bom?